E aí pessoal, a gente acabou de voltar da cabine de Homem-Aranha Longe de Casa, o novo filme e último filme da saga do infinito da Marvel, que encerra de vez, depois de Endgame. A gente achava que o Ultimato ia ser o último filme dessa saga, mas na verdade é Homem-Aranha, o filme que basicamente deu início aos filmes de super-herói junto com X-Men e agora tá fechando a saga da Marvel, a primeira grande saga da Marvel, que durou aí mais de 10 anos e basicamente estabeleceu o MCU completo. E bom, antes de mais nada, lembrar pra vocês que essa é uma review que é metade sem spoilers, vocês podem olhar sem medo de tomar alguma coisa no meio da cara, sem tomar algum spoiler no meio da cara, e a partir da metade em diante eu vou explicar mais sobre a história, mais sobre os grandes spoilers dessa trama, que é basicamente toda ela só spoilers, então é bem difícil falar sem, eu não gosto e eu prefiro falar dela sem restrições àquilo que eu queria falar, porque tem muita coisa interessante que dá pra discutir a partir dela. Antes da gente começar, não se esquece, segue a gente no Facebook, segue a gente no Twitter, se inscreve no canal e ativa o sininho, as notificações são importantes para você receber nossos vídeos em primeira mão. Entra no nosso grupo fechado no Facebook também, a gente tem um grupo onde a gente conversa com a galera e nos segue nas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá em todo que é lugar, você pode acompanhar a gente, inclusive aqui na nossa comunidade do YouTube, sempre bem movimentada e bem acompanhada de seguidores do canal. Dá pra dizer que esse novo Homem-Aranha, eu particularmente, como vocês viram, se vocês não viram minha review ainda de Longe de Casa, eu gostei do Longe de Casa bastante, mas eu acho que faltava alguma coisa nele. Eu não gostei tanto do terceiro ato, eu acho que foi um filme que teve um primeiro e segundo atos muito bons, um desenvolvimento muito legal de personagens, mas eu particularmente não gostei do terceiro ato, eu achei ele... faltou grandiosidade pro Homem-Aranha e faltou um pouco de mais sentimentalismo, um pouco mais de envolvimento sentimental do personagem. Eu sentia que o Tom Holland estava um pouco inseguro ainda no papel, ele parecia um pouco inseguro no papel, precisava muito do reforço da Marvel para poder fazer sentir um filme de verdade, um filme do universo Marvel, e isso me irritava um pouco, principalmente com a presença do Tony Stark, que para mim foi um dos pontos assim que foi legal a química dos dois, mas eu não gostei tanto de como ela foi enfiada no filme assim para fazer parecer um filme da Marvel. E esse filme já parece mais natural as coisas. Obviamente a gente tem a repercussão daquilo que aconteceu em Vingadores Ultimato, e é explicado de uma forma muito rápida e muito eficiente logo no começo, como é que eles tratam os efeitos da estalada de dedos do Thanos, de como isso afetou a vida deles e de como isso está afetando esses novos personagens que vão ser introduzidos nessa história, os colegas do Peter Parker e toda a função que vai acontecer, incluindo, obviamente, a aparição de um novo super-herói misterioso chamado Mistério, que eles dão o nome de Mistério, na verdade, porque o nome dele é Quentin, mas eles mesmos acabam fazendo essa piadinha com o nome dele, acaba ficando esse nome estranho, e da forma como isso teoricamente pode afetar todo o universo Marvel. Basicamente, o Peter e seus amigos estão indo para uma viagem de final de ano, porque eles tiveram que repetir toda a série deles, já que eles foram blipados, como eles chamam, né, foram instalados. Então eles tiveram que repetir todo o ano e agora estão fazendo a viagem de formatura deles. E essa viagem vai se passar na Europa, porque aparentemente nos Estados Unidos uma escola pública consegue pagar de boas uma viagem para a Europa, então parabéns. Aqui a gente consegue Beto Carreiro no máximo. E aí eles vão pra essa viagem e as coisas começam a acontecer lá, com elementais do multiverso invadindo o planeta e destruindo tudo. Então o Peter tem que se juntar com a SHIELD e o Mistério pra tentar impedir que esses elementais destruam tudo. Isso daí tá tudo no trailer, não falei nenhum spoiler. O que eu posso dizer pra vocês de bom coração, esse é um dos melhores filmes do Homem-Aranha que a gente já teve até agora. É com certeza muito superior aos espetaculares Homem-Aranha, que eu acho que são os piores filmes da franquia. É melhor que o Longe de Casa em diversos aspectos. Eu acho que na maior parte dos aspectos ele é bem melhor que o Longe de Casa. Principalmente no terceiro ato, que é incrível, é tudo aquilo que a gente queria, que eu queria naquele outro filme. Eles fizeram muito bem nesse, com um final muito épico a nível do Homem-Aranha. E isso era o que eu queria ver, pelo menos. Eu achei bem legal, bem feito. E as atuações estão maravilhosas. Então é um filme que você tem que ver no cinema. Ah, sim, ele é melhor que a trilogia original também do Sam Raimi. Eu gosto muito do Homem-Aranha 2, eu acho que é um dos melhores filmes já feitos. Mas na questão de como é que foi adaptado, como é que isso tá em relação ao super-herói, eu acho que Longe de Casa capturou melhor a essência do Homem-Aranha, dos vilões, e soube dar um pouco mais de humanidade pra eles também. Eles não parecem tão cartunescos, tão quadrinhos, eles parecem mais gente como a gente, ou super-heróis como a gente imagina, super-heróis e vilões.
Então gostei bastante disso. As atuações, como eu disse, parecem estão muito melhores do que na primeira. A Zendaya tá ótima, ela ganha muito mais espaço, ela é uma excelente atriz, então é ótimo ver ela atuando. O Tom Holland é agora o Homem-Aranha, tu não consegue não ver ele como Homem-Aranha. Ele tá mais quirk, ele tá mais perdido, mais tontinho, apesar de ele ser excessivamente fisicamente bonito, então é uma coisa meio forçada barra quando eles tentam fazer ele parecer um nerd desengonçado que não consegue chegar nas gurias e não consegue fazer as coisas, não consegue conversar direito, mas tu compra porque a atuação do Tom Holland é muito boa e ele é muito divertido, ele é muito legal como Peter Parker. Os coadjuvantes estão ótimos, todos os amigos do Homem-Aranha são hilários. E o vilão também é muito bom, ele tem ótimas surpresas que aparecem durante a história, que eu não vou spoiler pra quem não conhece o personagem dos quadrinhos também. Mas ele tem uma boa ideia de motivação e ele é extremamente cruel, extremamente perturbado, o que faz com que a história seja mais assustadora, por ser mais real também. E obviamente todo lance com o Nick Fury é muito interessante, todo lance com o Rap é muito legal, ver esses personagens de novo juntos. Os efeitos especiais, chover molhado, são sempre ótimos, estão muito divertidos, apesar de tu ficar um pouco cansado de ver sempre efeitos visuais de CGI e tu não vê mais tantos efeitos práticos. Até é estranho quando aparecem efeitos práticos na tela, tu fica meio what the fuck, man? E o humor tá muito bom, o humor tá muito bom, você vai rir bastante durante o filme, você vai se emocionar durante o filme, eu não esperava por isso, mas acontece, você se emociona durante o filme também. Então valeu a pena e eu acho que eles capturaram, pra mim, a grande questão de Longe de Casa é que eles capturaram muito bem a essência do Homem-Aranha e eles fizeram isso de uma forma muito competente com esse garoto que é extremamente inteligente, esse garoto que é extremamente desenvolto, esse garoto que lidou com os grandes heróis do mundo e foi um dos poucos que sobreviveu para contar a história. Então é muito massa ver ele crescendo, ele realmente tendo um amadurecimento durante esses filmes. Tu vê pegar ele desde Guerra Civil até agora, ele melhorou bastante e ver ver o Tom Holland confortável nesse papel também é muito legal. Se eu vou comparar esse ano também, como por exemplo Capitã Marvel e Vingadores Ultimato, eu poderia dizer que ele é até melhor do que esses filmes que Capitã Marvel com certeza, mas que Vingadores Ultimato eu acho que em até alguns pontos esse filme é mais sucinto e não é tão enrolado, então ele consegue lidar melhor e contendo o próprio universo que está acontecendo ali. Então, bem show, vale a pena conferir. Eu acho que o mais interessante de tudo é que ele também te deixa esperando por aquilo que vai acontecer no universo Marvel a partir de agora, porque a gente não sabe para que lado esse universo está indo. Ele não responde, mas ele deixa alguns hints bem interessantes. As 2 cenas pós-créditos são ótimas, e fazia tempo que eu não via 2 cenas pós-créditos tão boas nos filmes da Marvel. As 2 são ótimas, fiquem até o final, vale a pena, vocês não vão sair decepcionados, as 2 são excelentes e vão deixar vocês de boca aberta para aquilo que vai acontecer. Dito isso, recomendo pra vocês, vão no cinema, assistam, depois nos contem nos comentários o que vocês acharam, ou se vocês não viram ainda, deixem nos comentários também. O filme estreia nessa quinta-feira, conta o que vocês estão esperando, mas antes disso eu vou falar dos spoilers agora. Então, se você não quer saber o que acontece nessa história, sai fora neste momento. Se você quer ver o que acontece nessa história, prepara, porque vem muita coisa por aí. Vamos começar então contando o que foi o blip, eles falam, né, que é o blip. Eu acho que a parte interessante é como eles relacionam com o Vingadores Ultimato. E é muito bom como eles fazem isso, porque pra eles, realmente, eles desapareceram, metade da escola desapareceu no meio de um momento comum, onde estava todo mundo tendo aula normal, e quando eles voltaram exatamente pro mesmo momento, então foi muito estranho pra todos eles. Mas não foi algo que afetou tanto a vida deles. Tu vê como eles estão... foi uma coisa assim que já passou mais de quase um ano, então eles basicamente estão acostumados com essa ideia do retorno, eles repetiram todo ano e agora eles estão acostumados e as coisas tocam pra frente. E aí a gente começa a ver que a S.H.I.E.L.D. está investigando, está se juntando com esse Quentin para tentar deter esses inimigos, esses elementais que estão surgindo e que teoricamente destruíram a Terra dele. A Terra 833, ele até faz uma referência à Terra 616, que é o número da Terra da Marvel, nos quadrinhos mesmo, né? No multiverso Marvel dos quadrinhos, a Marvel é conhecida como Universo 616.
Terra 616, enfim. Então ele faz essa referência, conta que o planeta dele 833 foi destruído, e ele começa a tocar muito numa parte do Peter que ele tava carente, né? Que é essa parte do Homem de Ferro e de como ele se relacionava com o Homem de Ferro. Ele não tinha mais ninguém para poder desabafar, contar o que estava passando, ou alguém que fosse uma figura paterna para ajudar ele nisso. Então é muito legal ver que o Quentin, ele age muito bem em fazer esse papel de substituição muito rápido. Os dois se afeiçoam muito rápido, e o Nick Fury tá acreditando, comprou essa história de primeira. Quando falou em multiverso, ele nem titubeou, pra mostrar que, tipo, realmente alguma coisa ele deveria saber sobre a questão dos multiversos, e por isso que ele tava tão atucanado com esses elementais aparecendo. E o problema é que quanto mais desses elementais aparecem, mais chance eles têm de destruir o planeta também, como o elemental de fogo, por exemplo, fez no planeta do Quentin. E aí as coisas começam a acontecer. O Peter tá tentando, na verdade, conquistar a MJ. Ele fez todo um plano pra levar ela no topo da Torre Eiffel e aí entregar pra ela um colar, e aí os dois iam ter um momento romântico e tal, e esse aí é o plano dele. E o problema é que o Nick Fury tá tentando atrapalhar pra salvar o mundo, e ele não gosta disso. E obviamente o primeiro lugar que eles vão, que é Veneza, acaba tendo um ataque de um elemental de água. O Peter tem que tentar parar ele. Ele conhece o Mistério ajuda ele. É uma cena muito bem feita em Veneza, os canais, e é um cenário muito diferente, assim, lembrou bastante a cena do Aquaman, que eles estão numa cidadezinha italiana, grega italiana, não lembro agora, mas lembrou bastante aquela cena, porque eram coisas muito velhas, e como eles tentam lidar com aquela cidade toda apertada e aquele bicho atacando. E é muito legal ver os poderes do Mistério em ação, porque ele dispara raios, ele voa, ele faz o que 500 coisas. E quem conhece o Mistério sabe que ele é, na verdade, um rei das ilusões. Então, obviamente, que parece que esses elementais são algo que ele está planejando. Com que motivo ou para que motivo eu não sei, mas a gente acaba descobrindo que o Peter ganha um óculos especial do Tony Stark. Esse óculos faz com que ele acesse todos os sistemas de segurança do Tony Stark, todos os drones, todos os satélites que ele tem, e consiga controlar eles através do reconhecimento de voz de uma maneira muito fácil. Ele consegue acessar celulares, consegue acessar fichas das pessoas para tentar descobrir quem elas são. Então é um sistema muito poderoso. E ele não consegue ver como ele poderia controlar esse sistema todo, sendo que ele é uma criança. Então, para tentar evitar que os amigos dele descubram que ele é o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tá na Europa, e eles façam a ligação: Homem-Aranha na Europa, Peter desapareceu, Peter é o Homem-Aranha, ele ganha um uniforme do Nick Fury, preto, e começa a ajudar o Quentin a tentar derrotar esses elementais. Porém, no segundo ataque, que acontece em Praga, eles estão tentando se desviar, ele está tentando proteger a MJ, tentando proteger os amigos dele, e ele acaba arrancando, sem querer, um pedaço de ferro, e a MJ acha esse pedaço de ferro e leva. E esse pedaço de ferro prova ser, na verdade, um projetor de realidade virtual, um projetor holográfico igual aquele que o Stark usa em Guerra Civil, que monta toda aquela ideia de terapia que ele faz, de conversar com os pais dele, poder analisar, se analisar a si próprio, né? Só que antes disso eles acabam derrotando um elemental de fogo com quase um sacrifício do Quentin. O Quentin sai para conversar com o Peter, os dois conversam, e o Peter acaba entendendo: não, eu acho que o Quentin, o Mistério, é o cara que melhor representa o Tony Stark. Ele vai agora se juntar ao Nick Fury para fundar os Novos Vingadores, ser o novo líder dos Vingadores. E ele ganha e o Peter decide: não, eu tenho que passar isso pro próximo Tony Stark. E ele acredita que o próximo Tony Stark é o Quentin e dá pra ele os óculos. E aí a gente descobre que, na verdade, o Quentin estava armando tudo, era tudo uma ilusão, hologramas que ele estava utilizando, com uma equipe que era toda de ex-empregados do Stark, que odiavam o Stark e queriam ficar com a tecnologia dele, usar essa tecnologia para os próprios fins. Então, ele é o cara que criou a tecnologia da ilusão. Nós temos um cara que tem uma coisa muito legal, que eles pegam personagens de diversos momentos onde o Stark faz alguma coisa. Por exemplo, o cara que ajuda o Jeff Bridges a construir o Monte de Ferro tá lá, e outros personagens eles começam a juntar, formam essa equipe anti-Stark que monta cenários. O Quentin, na verdade, o Mistério, fica num lugar sentado, só manipulando as imagens e conversando e falando, mas todas são simuladas, todos os ataques são simulados,
todos os elementais são simulados e o que causa dano nos lugares, na verdade, são drones que eles criaram que fazem esses ataques e acabam criando essa situação toda. E quando o Peter descobre isso, e ele já descobre tarde demais, porque ele já passou esse sistema pro Quentin, o sistema de defesa do Tony Stark pro Quentin, as coisas ficam mais complicadas, porque ele sabe que ele tá colocando os amigos dele em risco, então ele decide contar pro Nick Fury. Só que o problema é que o Nick Fury, quando chega no lugar que era pra ser o safe point deles, o abrigo deles, na verdade, é uma fachada, e o próprio Nick Fury é atacado pelo Mistério, porque era tudo uma armadilha do Mistério pra tentar pegar o Peter e o Nick Fury. E nesse momento a gente tem talvez a melhor adaptação de um vilão do Homem-Aranha até o momento, porque é sensacional a forma como o Mistério ficou parecido com as HQs, porque nas HQs ele é um mestre de efeitos especiais e ele prende o Peter nessas ilusões que são muito reais. E eles transformaram esse poder holográfico dele de uma forma e adaptaram de uma forma tão surreal que ficou muito perfeito, igual aos quadrinhos. Eu senti assim, eu lembrei das histórias que eu lia do Mistério, tanto do universo 616 quanto do universo Ultimate, e todo aquele surrealismo de ele estar numa escola e parece um filme de terror, um pesadelo que ele está vivendo, foi muito bem transportado para o cinema. Ele vai dar um soco no Mistério e de repente ele acerta uma pilastra, porque na verdade ele está num prédio vazio, só que ele acha que ele está ele acha que ele está nessas ilusões, ele acredita que ele está nessas ilusões que o Mistério está criando para ele. E ficou muito bom, ficou muito louco, ficou muito bizarro, muito assustador, parece um filme de terror, parece uma sessão de hipnose, parece as coisas mais viagem de clipe de TV que a gente vê. Parece que eles conseguiram transportar muito bem para mostrar esse poder do Mistério de uma forma muito eficiente. Ou seja, basicamente tudo aquilo que ele falou sobre multiverso era uma balela, não existia multiverso, não tinha nada disso, na verdade ele era só um sem vergonha que estava tentando se apoderar desse óculos do Tony Stark, e nesse momento ele estava tentando, na verdade, descobrir quem eram os amigos do Peter que sabiam disso, que ele tinha contado isso. Então ele faz tudo aquilo, cria toda essa ilusão para no final ser derrotado, ser morto pelo Nick Fury, e aí quando o Nick Fury pergunta pro Peter, afinal, quem é que sabe desse segredo, o Peter conta e ele descobre que na verdade era uma ilusão por trás da ilusão do Mistério. Foi genial, uma reviravolta muito boa, e ele basicamente mata o Peter, joga ele na frente de um trem-bala e já deixa tudo encaminhado pro terceiro ato. Assustador, maravilhoso, talvez o melhor momento de todo o filme foi esse, e eu gostei de ver porque foi muito bem interpretado e muito bem adaptado para os cinemas. E aí a gente vai pro terceiro ato, que é um grande momento em Londres, onde ele diz que vai fazer esse poder ir ao extremo para poder matar o máximo de pessoas possível, para chocar o máximo de pessoas possível, mas para que ele seja apresentado como o maior herói possível, justamente por ter tantas baixas e tantas coisas. Ele cria esse grande evento, fica dentro da ponte, controlando as destruições, controlando o elemental novo que eles criam, que é um super elemental com todos os outros elementais juntos, atacando Londres e obviamente tentando matar os amigos do Peter, que sabe o que está acontecendo de verdade. E esse ataque é chocante, porque ele realmente não poupa nada. O Happy ajuda o Peter, tenta fazer ele ajudar a voltar para tentar evitar que aconteça uma desgraça maior, e avisa o Nick Fury, que começa a ter suas suspeitas, porque ele também é um alvo prestes a ser eliminado pelo Quentin. O Quentin sabe disso, sabe que o Nick Fury não dá pra confiar muito. Mas temos um momento muito badass da Maria Hill salvando o Nick Fury, muito bom. E o Peter basicamente construindo uma nova armadura pra ele, uma nova roupa, tipo, se reconstruindo como herói. É muito legal ver esse momento onde ele para de ficar se lamentando pela morte do Homem de Ferro, para de se achar irresponsável, para de se achar menos do que ele é, assume o manto do Homem-Aranha, constrói sua nova armadura, pronta para poder destruir esses droids, e vai pro meio da bagaça para tentar derrotar tudo. E é muito bom porque o confronto dele é basicamente com os drones, enquanto
o objetivo do Quentin é matar os amigos dele e tentar matar o Peter ao mesmo tempo para tentar limpar o próprio nome. E o confronto dos dois, quando eles finalmente se encontram, é bem significativo, porque o Mistério tenta apelar pro lado bom do Peter, e o Peter se reencontra, começa a sentir o sentido aranha dele de novo e consegue derrotar o Mistério dessa forma e obviamente evitar ser morto. E obviamente as coisas saem um pouco de controle, e o Mistério acaba morrendo no final do filme, ou não sei, porque não fica bem claro. Pode ter sido uma última ilusão, não se sabe, fica meio em dúvida, fica meio dúbio esse final, apesar de que ninguém comenta muito sobre se eles acharam um corpo ou não, ou se o Nick Fury não comenta mais nada depois se isso aconteceu ou não. Ficou meio na dúvida se eles mataram ou não, mas o que dá a entender é que o Mistério em si não morreu, porque um dos da equipe consegue fazer o download da última ilusão do Peter, e vamos ver de que forma isso deve conduzir esse personagem, de que forma esse personagem vai afetar a vida deles no futuro. Se o Mistério realmente morreu no final desse filme, eu acho que vai ser um pouco de desperdício. Eu gostei muito do Jake Gyllenhaal como personagem. Eu achei que ele foi um vilão muito bem feito, um vilão muito diferente um pouco dos outros que a gente tem, e muito assustador, porque ele era, ao mesmo tempo que ele era muito real, ele também era muito cruel, extremamente cruel. Mas eu gostei da forma como ele obrigava o Peter a duvidar, questionar tudo aquilo que ele estava fazendo, questionar se era real, se era mentira. Então as coisas ficaram bem assustadoras nesse ponto, assim. E a luta final foi muito, muito boa, assim, é muito cheio, com bastante ação, é um set piece bem forte, que era uma coisa que o outro filme não teve, ficou devendo. Principalmente no momento em que ele vai enfrentar o Mistério pela última vez, e ele cria todas aquelas ilusões de novo, mas o Peter tá sabendo usar o sentido aranha dele de novo, porque ele tinha perdido esse poder, tinha esquecido que tinha esse poder, eu acho, não sei, porque o roteiro esqueceu provavelmente, mas ele usa o sentido aranha pra realmente evitar o pior, e é muito incrível, muito emocionante também o momento que ele vê o Quentin deitado e ele perdendo essa figura paterna que enganou ele, que fudeu com a cabeça dele. Foi muito foda. E aí nós temos dois momentos incríveis nas cenas pós-créditos. O primeiro é o Peter e a MJ andando pela cidade de teias, e ela se divertindo, e ela com medo. E aí a gente descobre que o Clarim Diário recebeu um vídeo dos últimos momentos do Quentin, porque eles ainda acreditam que o Quentin é um herói, que o Quentin é o Clarim defende que o Quentin é um herói, que o Mistério era um herói e que o Homem-Aranha matou ele. Eles mostram as cenas é basicamente fora de foco, assim, mostrando que o Peter, controlando os drones, obrigou os drones a matarem o Mistério. E no último momento o Mistério olha pra câmera e diz o Homem-Aranha e corta. E aí no final é Peter Parker, e eles revelam e botam o rosto dele na tela, e acaba dessa forma chocante, com a identidade secreta dele sendo revelada pra todo mundo. Foi bem bizarro, bem chocante mesmo. E a outra cena pós-créditos que a gente pensou, mas aquela cena bestinha, no final a gente descobre que na verdade o Nick Fury não era o Nick Fury. O Nick Fury e a Maria Hill na verdade são dois Skrulls, e o verdadeiro Nick Fury tá em algum outro lugar, num aeroporto espacial aparentemente, fazendo alguma coisa que ninguém sabe o que é. E foi chocante, porque que porra era aquela afinal? Que lugar era aquele? Pareceu pra mim que era a base da SWORD, que a SWORD é um braço da, vamos dizer assim, um braço da SHIELD universal, que trata de questões alienígenas, de questões interespaciais. Não sei se era isso, não sei a que se referia aquele momento, mas me deu a entender que é isso, é a SHIELD expandindo seu universo para outros sistemas de planetas que não seja só a Terra. Tinha alguns aliens da mesma nave, então a gente pode começar a pensar que é algo nesse estilo que está sendo criado para essa nova fase. Bem interessante, bem legal, e eu acho que valeu bastante a pena esperar para essa última cena pós-créditos. E como eu disse, é um filme ótimo. Essas duas revelações no final foram excelentes para deixar o filme ainda mais ousado e mais trazendo verdadeiras consequências para a vida do personagem. Mas o desenvolvimento do Quentin, do Mistério ao longo do filme não foi tão bom que nem não foi tão bom que nem o do Abutre no outro filme, mas eu acho que esse terceiro ato foi mais épico, então eu acho que pagou nesse ponto, mesmo ele não sendo um vilão tão bom, se pagou muito bem.
E essas são minhas impressões desse filme, eu espero que vocês gostem, espero que vocês assistam no cinema, ele é excelente, o humor tá muito bom, todos os personagens estão ótimos, os efeitos estão incríveis, os vilões estão ótimos, a Marvel acertou, a Sony acertou muito bem em dar essa chance pra Marvel fazer o Homem-Aranha, a Marvel não perdeu tempo e acertou em cheio. Filmaço, assistam no cinema, confiram, é muito bom, Homem-Aranha Longe de Casa, chega aos cinemas nessa quinta-feira, não se esquece de deixar aqui embaixo o que você achou do filme. Comenta aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. Nos segue nas redes sociais, Facebook, nós temos no grupo fechado, lá onde a gente conversa com vocês o tempo inteiro. Twitter, Instagram, também você nos encontra lá. Até a próxima, tchau!